Alô, meus alunos do oitavo ano, Márcio Macedo, seu professor de matemática, mais uma vez com vocês. Vamos lá? Continuando aí, capítulo 10, quadriláteros. Continuando a aula da semana passada, que nós falamos de triângulos e pontos notáveis. Essa semana, no capítulo 10, vai falar um pouco sobre quadriláteros, a importância desse polígono pra gente, tá ok? Primeiro vamos entender o que é um quadrilátero. Quadrilátero, como o próprio nome diz, é a junção de duas palavras gregas, quadri e látero. Quadri de quatro, látero de lado. Então é qualquer polígono, qualquer figura geométrica plana, cara, que tenha quatro lados. E aí não importa a maneira que são esses quatro lados, que formam esses quatro ângulos, tá? Não importa. Ser quadrilátero, basta dizer que esse cara tem que ter quatro lados. Aí eu tenho o côncavo e o convexo aqui para vocês verificarem a relação das duas. Quando que é côncavo, quando que é convexo. Tá ok? Côncavo, basta que eu, ao traçar uma reta qualquer, ele vai tocar esse quadrilátero em mais de um lado, certo? Então, se eu traço uma reta e ela toca esse quadrilátero em mais de um lado dentro dele, tá ok? Eu tenho um cara que eu chamo de côncavo. Agora, se eu pego esse mesmo segmento e consigo aqui, ó, traçá-lo, dentro dele ele não toca lado nenhum, ele é chamado de convexo. Uma outra maneira também é traçar uma reta que corte esse quadrilátero. Quando eu corto esse quadrilátero, veja que ele vai cortar em dois pontos. Esse cara eu vou chamar de convexo. Agora, se eu traço uma outra reta aqui, ó, esse cara vai tocar em 1, 2, 3, 4 pontos. Então, se tocar em mais de 2, eu também chamaria esse cara de côncavo. Convexo, então, ele tem que tocar em apenas dois lados. Show de bola? Bom, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. Para eu lembrar disso, eu tenho que lembrar do triângulo. Todo quadrilátero ele pode ser dividido em dois triângulos. E como cada triângulo, a soma é 180, veja então que eu tenho o primeiro triângulo aqui, o segundo triângulo aqui, então eu sempre terei a soma de dois triângulos, que vai dar então 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será 360 graus, isto porque eu tenho dois triângulos dentro dele. Tá ok? Então não esqueçam disso, hein? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre será 360, haja vista que eu tenho dois triângulos dentro dele. Bom, os quadriláteros ele tem algumas classificações. Eu tenho o quadrilátero que eu posso chamar de qualquer, o paralelogramo, o trapézio, certo? Então nós vamos definir o que é cada um para a gente poder trabalhar melhor e as suas propriedades. A primeira delas, vamos falar aqui do paralelogramo, que a princípio vocês conhecem como essa figura clássica aqui, ó. Essa figura clássica que vocês chamam de paralelogramo. Por que ela recebe esse nome? Porque ela tem dois lados paralelos aqui, ó. Lados paralelos entre si, chamado 2 a 2. O de cima é paralelo com o de baixo, um do lado é paralelo com o do outro. Então, se eu tenho lados opostos paralelos, eu classifico esse quadrilátero como paralelogramo. Mas olha só, e aí é que vem o conceito máximo. Paralelogramo, quadrilátero com lados opostos paralelos. Mas se eu penso, por exemplo, em um retângulo, vamos pegar aqui um retângulo também é um paralelogramo. Por quê? Porque ele tem lados opostos paralelos, da mesma forma que o cara. Então, ó, o de cima e o de baixo, um do lado e o do outro. Então, ó, o retângulo também é um paralelogramo. Assim como o quadrado é um paralelogramo, como o losango é um paralelogramo. Então, ser paralelogramo é um quadrilátero que possua os seus lados opostos paralelos, como aqui estão bem desenhados. A propriedade básica desse cara significa o seguinte, que os lados opostos são congruentes. Significa o quê? Os lados opostos têm o mesmo valor e os ângulos opostos também. Então significa, por exemplo, esse ângulo A que aqui tem, ó, ele tem o mesmo valor que o seu ângulo oposto, o ângulo C, da mesma forma que o ângulo D e o ângulo B também são congruentes. E as suas diagonais
vão se interceptar no ponto médio. Significa que quando as diagonais se interceptarem, ela vai ser dividida em duas partes iguais, tá ok? A de cima e as do lado. Isso são as propriedades do paralelogramo. Bom, um exercíciozinho aqui que está lá um exemplo no livro de vocês. Determinar a medida dos ângulos internos do paralelogramo ABCD. Quando esse cara coloca aqui, ó, x mais 30, x menos 30, se esses caras são congruentes, opostos, esse aqui é igual a esse aqui é igual a esse, significa então que, aí vai outra propriedade fundamental, tá? Ó, esses lados aqui consecutivos sempre darão 180, é uma outra propriedade fundamental. Lados consecutivos no paralelogramo sempre darão 180. E aí eu vou fazer x mais 30 mais x menos 30 igual a 180, igual a 2x igual a 150, x igual a 90, ou seja, se x vale 90, x menos 30 vale 60, x mais 30 vale 120. 120 com 60 dará 180. Então aproveite esse exercício, essa propriedade e refaçam o exemplo 2 lá da página 85 do livro de vocês, tá? O retângulo, conforme eu falei para vocês, também é um paralelogramo, que classifica com 4 ângulos retos. A diferença do paralelogramo para aquele paralelogramo qualquer do retângulo é que os seus 4 ângulos são retos, mas ele continua tendo lados opostos congruentes, as suas diagonais continuam se interceptando no ponto médio, lados opostos são congruentes, ângulos opostos são congruentes, até porque todos eles têm o valor de 90 graus. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, determinar A e B no retângulo da figura a seguir, se esse cara aqui de baixo vai valer 35, tá? Esse aqui também irá valer 35. Se esse cara vale 35, significa que 35 mais 35 é 70. Esse aqui valerá 110. Então, como ele é oposto pelo vértice, então o ângulo B também valerá 110. E toda reta determina 180, 110 para 180, 70. Aqui, então, A valerá 70. Mas aí vocês podem lembrar daquela propriedade do triângulo que eu falei lá para vocês, que a soma, que o ângulo externo, então o ângulo A, o ângulo externo, é a soma dos dois internos opostos, 35 mais 35, outra maneira de resolver. Então, A é 35 mais 35, que é então igual a 70. A propriedade do losango, como eu tenho, também é um paralelogramo, seus lados opostos são congruentes, as diagonais vão se interceptar no ponto médio e elas, só que a característica principal dela é que ela fará 90 graus, então será 4 triângulos retângulos aqui, eu terei 4 triângulos retângulos montados nesse cara. Essa é a característica principal. Todas as outras características, a questão da diagonal interceptar no ponto médio, os lados opostos serem congruentes, os ângulos opostos serem congruentes, tudo é válido. Só que eu acrescento, além dessa, que o ponto lá, ó, o ponto de interceptação vai montar 4 triângulos retângulos. Quadrado também é um paralelogramo, só que é um paralelogramo muito especial, porque o quadrado, na realidade, ele é um paralelogramo, ele é um quadrado, vamos definir um quadrado, um quadrilátero, paralelogramo, retângulo, losango, porque o quadrado ele pode ser um retângulo, porque a definição de retângulo é quadrilátero, paralelogramo, que tenha 4 ângulos retos, o quadrado tem. Losango, quadrilátero, paralelogramo com 4 lados iguais, o quadrado também é assim. Então o quadrado é uma junção específica de um retângulo e um losango, valendo todas as suas propriedades também. Se vale a propriedade do retângulo, vale a propriedade do losango, e com a característica de que todos os seus lados são iguais. E também, certo? Isso aqui, ó, fundamental no quadrado. Ele vai cobrar aqui, ó, 45 graus, já que o seu ângulo é de 90 graus. Quando ele é dividido, então a sua diagonal vai dividir em 45 graus. Trapézios, que são outros quadriláteros. Nós temos o trapézio isósceles, o trapézio escaleno e o trapézio retângulo. O isósceles é que terei dois lados
congruentes. Os lados laterais aqui são iguais, são congruentes. Então, os seus ângulos aqui de baixo também serão congruentes. O escaleno é que tem tudo diferente, nada bate com nada, certo? E o retângulo, ele vai possuir dois ângulos retos. Então, aqui como identificar o isósceles, dois ângulos embaixo iguais, dois lados laterais iguais, o escaleno tudo diferente e o retângulo, dois ângulos retos presentes. Propriedades do trapézio: como é um trapézio, é um quadrilátero, todos os seus ângulos internos têm que somar 360, certo? Não é isso? Exatamente. Então, ó, a soma de todos eles tem que dar 360. E eu pegar A com D, vai ter que ser igual a B com C. Então, se eu pego esse cara aqui, ó, vale a propriedade do paralelogramo, ângulos consecutivos, dará 180. Então, esse cara e esses dois aqui também serão 180 graus. Ok? O trapézio isósceles, uma propriedade muito fundamental que eu já falei para vocês. O ângulo A é congruente com o ângulo B e o ângulo D é congruente com o ângulo D. Já que os ângulos aqui embaixo são iguais, se os ângulos aqui de baixo são iguais, os ângulos de cima obrigatoriamente também terão que ser iguais. Essa é uma propriedade do trapézio isósceles fantástica. A outra é que as diagonais são congruentes, ou seja, tem o mesmo valor, tá? Então, se ela tem o mesmo valor, AC igual a BD, que são o valor das diagonais, tá? Então, ó, essa diagonal que aqui está tem que ser igual numericamente a essa diagonal que aqui está, certo? Então, isso é outra propriedade de trapézio isósceles. Um exemplo que ela está no livro de vocês, resolução do exercício 4. Em um trapézio isósceles ABCD, a diagonal AC forma um ângulo de 32 graus com a base e um ângulo de 30 graus com o lado BC. Calcule a medida do ângulo deste trapézio. Então, olha só, se esse cara vai formar 32 com a base, que aqui está, obviamente, o de cima ele está dizendo que faz 30, então eu tenho 62 que aqui está. Obviamente, quanto é que falta para 180? 118. Opa! Então é 118. Aqui também será 62, já que ele é isósceles e os seus lados são iguais. Então aqui também será 118. Então se é 118, aqui é 32, aqui é 32, faltará 86. Então não esqueçam dessas propriedades. Não precisa ficar fazendo muita conta para saber a propriedade. Basta lembrar, se ele é isósceles, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então se aqui é 62, aqui também é 62. Os seus lados aqui, ó, tem que dar 180. Se é 62 para 180, 118. Então o ângulo B é 118, o ângulo A também tem que ser 118. Ok? É assim que funciona. Espero que tenham podido ajudá-los, que vocês tenham entendido. Façam os exercícios devagar, qualquer coisa, manda um e-mail, manda pelo WhatsApp que a gente responde a vocês, tá ok? Ó, beijo!